Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso com o economista Hélio Ziberstai, que é professor da FEA USP, especialista em relações do trabalho, e também com o advogado Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho e do Superior Tribunal do Trabalho. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Boa noite. Bom, vamos falar de mercado de trabalho, no Dia do Trabalho e com os números de ontem que nós tivemos do IBGE, 13,4 milhões de desempregados no país, um quarto da força de trabalho subutilizada. Vamos começar, professor Hélio, que sempre fala do mercado de trabalho e mesmo emprego. Como é que o senhor vê essa situação hoje? O número que o IBGE divulgou ontem, Denise, foi um número assustador, né? O quadro do desemprego está num nível de dramaticidade muito grande mesmo, né? O que impressionou a nós que estudamos o mercado é a rapidez com que está se dando a deterioração do mercado, né? O crescimento em 3 meses da quantidade de pessoas desempregadas, mais 1.200.000 pessoas em 3 meses. Isso é uma rapidez muito grande. Nós já tivemos taxas de desemprego maiores, mas taxas crescendo com essa rapidez eu não lembro. Tem a ver com a fraqueza da economia. Agora, doutor Almir Pazianotto, havia uma expectativa de que a economia crescesse mais neste ano e desde o ano passado se falava que a reforma trabalhista poderia viabilizar novas relações do trabalho, simplificando e também colaborando para a maior geração de emprego. E não é exatamente isso que a gente está vendo. Até tem algumas novas contratações acompanhando o que foi determinado pela reforma, mas muito pouco, né? O universo é esse preocupante que nós temos. Eu e o doutor Hélio participamos de 2 ou 3 dezenas de encontros antes e depois da aprovação da lei, da reforma trabalhista. Eu sempre tive uma certa precaução em relação ao entusiasmo com que se observava o andamento da reforma. Porque eu já passei por poucas e boas nessa história de mercado de trabalho. E eu sei que hoje há uma conspiração contra o emprego. Não uma conspiração de pessoas, uma conspiração de fatores. Nós tivemos a globalização, a China despejando no mercado de trabalho internacional 400 ou 500 milhões de trabalhadores. Nós temos a automação e nós temos a robotização, a informatização e aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, e alguns não me acreditam, o envelhecimento da legislação trabalhista. Ela é uma legislação para a época da manufatura, 1940, 1950. Não é uma lei para uma sociedade informatizada. De sorte que essa reação, esse desemprego, não é? Que deu algum sinal de declínio no final do ano, o que é muito natural, as compras de final de ano, as compras de Natal, esse desemprego vem se manifestando e eu temo que continue a se aprofundar. Por uma razão óbvia, o governo não tem uma política voltada para o mercado de trabalho. Eu estava começando a ler hoje uma MP, não é, sobre segurança jurídica. A extensão da MP já é desanimadora, porque as boas leis são as leis curtas, as leis objetivas, as leis simples, que as pessoas nem entendem. Não é? Reafirmo, portanto, né, o governo do Bolsonaro não tem até agora uma política que revele preocupação com esse fenômeno aterrorizador, não é, representado pela presença de 14 milhões ou 15 de desempregados e outros 15 ou 16 de subocupados, além de uma camada que depende exclusivamente do Bolsa Família.
Agora, professor Hélio, o senhor vê condição de o governo fazer alguma coisa para estimular o emprego? Porque essa preocupação, se fala de novo novamente, como aconteceu antes, em reduzir mais os encargos trabalhistas e melhorar a qualificação do trabalhador brasileiro, porque às vezes surgem vagas e as pessoas não estão adequadas às vagas que surgem. Dá para fazer alguma coisa a mais na condição que nós temos hoje da economia? Ao mesmo tempo, estou muito preocupado com o quadro que está aí, Denise, mas, por outro lado, eu tenho ainda um grande otimismo de que esse quadro pode ser revertido em um tempo relativamente curto. Nós temos um problema estrutural de desemprego à vista, como o ministro Pazianotto mostrou, que é essa questão da mudança tecnológica, da transformação na maneira de produzir, a tecnologia destruindo emprego, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma preocupação que nós devemos ter. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ainda um país que precisa ser construído. Nós temos uma infraestrutura esperando para ser expandida, ampliada. Nós temos habitações, milhões de habitações, nós precisamos de portos. Nós precisamos de estradas, de aeroportos. E esse tipo de trabalho ainda não está afetado pela Revolução 4.0. Vai precisar de mão de obra mesmo. Vai precisar de mão de obra mesmo. E o que é que falta? Não é uma política de qualificação, não é uma reforma trabalhista, falta investimento. O governo também quer atrair com as concessões, privatizações. O problema é que o investimento no Brasil, em todos os países, historicamente é liderado pelo Estado, principalmente numa recessão. É o Estado que comparece para ampliar a atividade econômica. Nesse momento, o Estado está quebrado. Então, nós precisamos do investimento privado. O investimento privado só virá quando ele tiver confiança no que está esperando, está aguardando. A reforma trabalhista foi boa porque ela melhorou o ambiente no mercado de trabalho. Só de pensar na redução do número de reclamações na Justiça do Trabalho, isso já foi um avanço enorme. Isso tudo ajuda. Agora, precisa da reforma da Previdência, porque aí sim começa a se confiar e vai se começar a investir. Agora, a reforma em si não vai fazer a economia crescer. O que garantiria maior atratividade para o Brasil ter esses investimentos necessários? O Dr. Almir concorda com isso? Eu concordo que o Brasil precisa criar condições, né, atrativas. O capital é móvel e covarde. Ninguém investe para gerar empregos. As pessoas investem para ter lucro. O governo tem esse papel de movimentador da economia, não é? Isso foi feito pelo Roosevelt nos Estados Unidos. New Deal. Não é? Após a Grande Depressão, e ele colocou o governo como grande gerador de empregos. No Brasil, há quem combate essa ideia. A maior parte dos economistas acham que não. Eu acredito, e aqui estou de pleno acordo com o Hélio, que o governo deve investir em infraestrutura. O que eu não sei é se ele tem dinheiro para fazer isso. Seriam as concessões com capital privado e também estrangeiro. Ele precisa de dinheiro, né? E precisa inspirar confiança, e precisa fazer algo, dar a concessão por um tempo, não é? Que o investidor se sinta atraído. Como o investidor estrangeiro desconfia muito do Brasil, não por culpa do presidente atual, mas passado, né? Compromissos que são rompidos, muda de ideia, não é bem assim, vou rever o contrato, não é? Todos têm um pé atrás em relação ao nosso país. Segurança jurídica, né? Segurança jurídica é a palavra, é a expressão-chave. As pessoas precisam se sentir seguras, mas, ao mesmo tempo que nós falamos em segurança jurídica, aparece alguém falando em reforma do Estado, outro já fala na implantação do parlamentarismo, outro quer o voto distrital. Tudo isso acaba contribuindo para a formação de um cenário de insegurança, porque nós não sabemos, depois da reforma da Previdência, o que virá. Virá alguma coisa boa, não virá? É óbvio que o Brasil, o desempregado,
o miserável, o faminto, ele não tem tempo, ele não pode esperar. O almoço é amanhã, ao meio-dia. O jantar é às 6 horas da tarde. Né? Ele não pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ele morre de fome nesse Agora, dele. e os sindicatos têm algum papel a exercer nesse processo? Porque nós tivemos hoje as comemorações pela primeira vez reunindo as centrais sindicais. Elas perderam força até como consequência da reforma trabalhista. Não tem mais a contribuição obrigatória, todo mundo com cobertor curto. A gente viu que a adesão não foi tão grande assim, mas que papel que os sindicatos podem ter nesse momento? O sindicato está enfraquecido, Denise, no mundo inteiro, por diversas razões que são parecidas com as nossas, mas aqui a gente tem uma razão a mais, que foi a reforma trabalhista, que mudou a regra do financiamento da atividade sindical. Hoje o trabalhador não é obrigado a contribuir. E isso reduziu o financiamento dos sindicatos e eles estão num momento de fraqueza. Mas eu acho que a gente deve considerar a importância do sindicato. Eu tenho a convicção de que nós só podemos ter uma sociedade democrática se a gente conseguir ter uma representação legítima do trabalho e do capital. Então, o sindicato é uma instituição necessária. O que eu acho que está nesse momento acontecendo é que o sindicato está num processo talvez de se reinventar. E o fato deles promoverem uma comemoração conjunta, como há muito tempo não acontecia, já é um sinal de que eles estão se repensando. Eu acredito que esse momento de dificuldade deles poderá produzir um sindicato mais legítimo, mais representativo lá adiante. Mas é hora de se colocar contra a reforma da Previdência, até planejando uma greve geral, como eles estão colocando, Toramir? Você acha que é válida não. essa opção não, agora? Eu entendo que o movimento sindical precisa se debruçar sobre a realidade brasileira, a sua própria realidade e a realidade do Brasil. Não adianta palavras de ordem, os velhos chavões, greve geral, não é? O trabalhador unido jamais será vencido. Tudo isso pertence ao passado. Eu imagino o seguinte, uma empresa, uma montadora automobilística, ela não pode deixar de ter um sindicato como seu interlocutor, porque o risco é de algo pior, de algo muito grave, não é? Uma força de trabalho numerosa e desorganizada. É ruim para os trabalhadores, é ruim para a empresa. Eu sou contra o sindicato por categoria. Eu sou mais favorável ao sindicato ou por profissão ou por empresa. Mas que ele é necessário o governo não pode manter ou desenvolver ou empreender uma política contra o sindicato. O governo deve reconhecer que o sindicato é uma necessidade no regime capitalista e numa sociedade democrática. Não o velho sindicato mantido por contribuições obrigatórias. Um sindicalismo moderno e renovado. Mas essa versão que se criou também tem muita relação com o envolvimento dos sindicatos com política. Isso acabou levando, acho que até uma certa rejeição por parte da população e dos trabalhadores também, não é? É verdade, mas esse é um traço do movimento sindical do mundo inteiro. O sindicato, ele tem essas duas faces. Ao mesmo tempo que ele tem que propor ações pragmáticas, econômicas, e lutar por mais salário na porta da fábrica, ele também tem que olhar para o Congresso para lutar por uma legislação que defenda o coletivo dos trabalhadores. Então, é impossível você dissociar do sindicato essa dimensão política. É que quando vem a versão a política como nós vivemos, Exato. Tem a versão junto aos sindicatos Se também. você me permitir, eu queria fazer uma observação sobre a questão da Previdência. Eu tenho a sensação que esse discurso anti-reforma da Previdência é um discurso como todos os outros segmentos no Congresso estão fazendo. Eles não querem a reforma. Por quê? Porque essa é a primeira manifestação quando você tem uma negociação pela frente. Quer dizer, eles estão valorizando a concordância deles. E eu tenho certeza que eles estão muito interessados na reforma da Previdência, porque eles já estão olhando lá para frente e eles sabem que vai surgir uma perna da Previdência, de alguma forma,
que vai se constituir em contas de capitalização em programas de previdência complementar. E o sindicato no mundo inteiro é patrono de contas desse tipo. E o sindicato brasileiro está percebendo que a reforma da Previdência é uma oportunidade para eles. Eu tenho certeza que eles vão negociar e vão negociar bem a nossa reforma. Agora, nós estamos quase chegando ao final da nossa conversa. Mercado de trabalho, desemprego muito elevado. Alguma perspectiva na sua visão? Doutor Almir já disse que acha que a situação pode até piorar. Essa é a sua visão também para este ano? Eu acho que eu só vejo uma melhora quando a confiança voltar. E mesmo assim, quando a confiança voltar, entre o momento de decidir fazer um investimento e investir e contratar, sempre leva algum tempo, não é? Por isso que eu acho que nós todos deveríamos nos mobilizar e pressionar os nossos parlamentares para eles correrem com essa reforma da Previdência. Não está correto, numa semana que tem um feriado na quarta-feira, eles irem embora e deixarem de votar a reforma. Eles têm que ficar em Brasília 1 mês, 2 meses seguidos e votar de uma vez isso aqui. É isso que nós podemos fazer para começar a recuperar o mercado de trabalho mais rapidamente. Esse é o caminho? Eu gostaria de ter essa capacidade que o professor Hélio tem, não é? De acreditar em algumas coisas que os fatos desmentem. Os deputados não estão preocupados a não ser com a sua próxima eleição, com a sua próxima campanha. Isso pertence à nossa cultura, ao nosso histórico. Tanto é assim que o próprio presidente Bolsonaro já está manifestando uma certa disposição de negociar, não é? De restabelecer uma velha política desgastada, mas olha, como é que vamos fazer, veja bem, não é? Eu entendo que o governo deveria revelar qual a reforma. Por hora nós estamos falando em favoráveis e desfavoráveis à reforma, mas qual reforma? Eu tenho essa sensação de que ninguém sabe exatamente qual é a reforma. E na lei, cada palavra tem uma importância fundamental. Cada vírgula, cada frase, cada parágrafo. Nós, sem conhecermos, não é, razoavelmente bem o projeto, torna-se muito difícil convencer esse que é o principal objeto da reforma, que é o trabalhador, de que ele deve apoiá-la. Bom, vamos começar uma campanha, provavelmente na semana que vem, de esclarecimentos, e nessa fase da comissão especial vamos ter muitos debates. É exatamente o momento de se discutir a reforma, promover alterações. Está lá, é a PEC 6. É essa daí. Está toda lá, nós todos sabemos qual é a reforma. Agora vamos são votar. aqueles pontos. Agora é mostrar para a sociedade exatamente o que pode ser modificado, quais as implicações. Né? Audiências públicas. Isso. Exatamente. E chamar o trabalhador para o debate. Chamar o dirigente para o debate. Porque até agora, os principais interessados não foram consultados e não foram ouvidos. Exatamente. E vamos fechando por aqui a nossa conversa. Foi ótimo, professor Hélio Zilberstein. Agradeço a participação. Ministro Almir Pazianotto, também agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos. Muito obrigado. Neste dia 1º de maio.